Louvado seja o nome do Senhor. Quero glorificar aos céus mais uma vez por essa rica oportunidade de estarmos aqui na presença do Senhor, ouvindo mais uma palavra da parte do Senhor. Amém? Eu saúdo a todos com a gloriosa e maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E quero dizer para você nesse dia, que se chama hoje, que Deus ele tem uma palavra para os nossos corações. E o intuito dessa palavra é fazer com que eu e você nos aproximemos da vontade do Pai. Amém? Hoje eu quero nessa vídeo mensagem trazer uma reflexão para você acerca do que está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no versículo 11, quando conta a parábola do filho pródigo. Eu e você já conhecemos essa parábola, já ouvimos muitas mensagens sendo ministradas acerca dessa parábola, e eu gostaria de ler aqui para que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesse dia maravilhoso. Amém? Diz assim em Lucas capítulo 15, versículo 11: E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Amém? O texto ele é grande, ele é amplo, mas eu não quero me ater simplesmente no texto. Eu quero pegar o contexto dessa situação, para que a gente não fique preso no filho pródigo tão somente. Amém? Todo texto, para ele ter sentido, para ele ter uma veracidade de informação, carece do seu contexto. Então eu quero que nesse dia você analise comigo o contexto. Aonde começa essa história, na verdade? A Bíblia diz em Lucas, nós vamos voltar antes, no início, para a gente entender o contexto dessa história. Jesus está provavelmente, num local onde tenha uma mesa, onde tinha uma mesa, onde ele estava sentado com os publicanos e os pecadores. Jesus contou anteriormente outras parábolas, falou sobre outras situações, porém, nessa hora, ele está ali sentado, provavelmente com os publicanos, e todos eles vinham até Jesus para ouvi-lo falar sobre o reino de Deus. Todos estavam maravilhados com a fala de Jesus, e nessa hora que ele está ali com os publicanos, provavelmente sentado, no capítulo 15 de Lucas, no versículo 1, a Bíblia diz que os fariseus e os escribas chegaram, e ali eles começaram a murmurar, ver Jesus recebendo pecadores, e ele diz assim, eu quero ler com você para você entender. Ele diz assim, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Aí no 2 diz assim, e os fariseus e os escribas murmuraram dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Ou seja, comer, ele estava numa mesa, ele estava compartilhando ali com aquelas pessoas, tanto a palavra quanto o alimento. E aí os fariseus e os escribas, eles começaram a murmurar e reclamar daquele momento onde Jesus, sendo judeu, onde Jesus, sendo um rabino, estava ali misturado com o pecador. Aí Jesus, ele pega de forma sábia, de forma profunda. Provavelmente esses homens não se achegaram, ficaram fora, ficaram talvez no portão ou talvez na entrada e não quiseram entrar. Jesus se aproximou e Jesus conta 3 parábolas. É por isso que eu disse, precisamos do contexto para entender o texto. Então não vamos ficar presos no filho pródigo, porque existe uma história muito mais profunda contada por Jesus acerca de uma verdade sobrenatural, de pessoas perdidas, que muitas vezes não sabem que estão perdidas, estão dentro,
e pessoas que estão fora e sabem que estão perdidas. Vamos lá? Então, primeiramente, ele chega para os fariseus e os escribas. O que ele faz? Ele começa a contar uma parábola. Primeiro ele conta a parábola da ovelha perdida, dizendo que o pastor, ele tinha 100 ovelhas e uma ovelha ela se perdeu. E aí quando ele foi contar, ele viu que uma ovelha estava perdida. Ele pegou, deixou as 99 no aprisco seguras e foi atrás da perdida. A ovelha sabia que estava perdida, porque estava fora da sua casa. A ovelha tem sentimento. Qualquer animal que se perde, ele demonstra um sentimento de estar perdido. A ovelha sabia que estava perdida. Em seguida, Jesus, quando termina essa fala, ele diz ele diz o seguinte, vamos ler para a gente não ficar com as nossas palavras, ficar mais objetivo o que a gente quer dizer aqui. Então ele diz assim, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Falando aqui, quando ele fecha aqui a parábola da ovelha perdida. Em seguida ele conta a parábola das 10 dracmas e uma dracma se perde. Ou seja, a mulher estava dentro da casa e ali dentro da casa, segundo o costume do Oriente Médio, toda mulher que se casa, ela recebe umas moedas, dadas pelo seu pai, para que se der algum problema, alguma coisa errada, elas possam ter condições de voltar ou elas subsistir ou sobreviver por alguns dias. Então, aí ela tem 10 moedas e uma se perde dentro de casa. E aí ela procura. Moeda não tem sentimento, moeda é objeto, objeto não tem sentimento. Olha que interessante, olha como é que Jesus ele é sábio na apresentação. Então ele fala a moeda porque a moeda não tem sentimento, a moeda não sabe que está perdida, mas está dentro de casa. E aí Jesus fala, aí a mulher foi e achou essa moeda e festejou. E aí ele fecha essa parábola dizendo, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aí depois entra a parábola do filho pródigo. Vocês entenderam? Por que a gente precisa do contexto para a gente entender? Aí Jesus conta a parábola. Agora o filho pródigo é o seguinte, o pai, mais uma vez, o costume do Oriente Médio o pai, ele é autoridade, ele é como se fosse um Deus na casa para o filho. Então o filho deve todo respeito e de forma alguma o filho pode se levantar contra o pai ou fazer algo que desagrade o pai. Quando o filho chega para o pai e diz que quer a tua herança, ele está dizendo para o pai que eu quero que o senhor morra. Ou seja, o desprezo, a falta de vontade, de alegria daquele filho de viver com o seu pai era tamanho dele chegar a esse ponto, porque a cultura deles era só pode ser dada a herança depois que morre. E o pai estava vivo, gozando de saúde, e o filho como se estivesse falando para o pai, eu quero que o senhor morra, porque eu quero a sua herança. O pai vai e partilha. Então aqui, quando Jesus chega nessa parte do filho pródigo, ele está concluindo uma grande verdade, porque existiam 2 filhos. Só que aí a Bíblia diz que o pai ele partiu a herança segundo segundo a cultura, O filho mais moço fica com 1/3 da herança e o filho mais velho fica com 2/3 da herança. Ou seja, o filho mais velho ficou com mais herança do que o filho mais novo. Ou foi o filho mais novo que pediu a herança e saiu, viver a sua vida dissolutamente. Porém, aqui Jesus, quando vai findar essa parábola, interessante que dá a impressão que é como se Jesus estivesse conversando com os fariseus. O pai conversando com aquele filho. Porque o outro já está lá dentro. O outro que estava, olha que coisa interessante, olha que coisa tremenda. Lá na fala, lá no começo de Lucas 15, Jesus está conversando com o pecador, os pecadores. E aí ele vem receber os fariseus, que achavam que tinham mais direito do que os pecadores, porque falaram, nós somos santos. Aí a gente entende uma coisa tremenda do reino de Deus. O pecador, os fariseus, os escribas, precisavam do pecador. Precisavam que o pecador permanecesse no pecado, porque quando eles viam Jesus evangelizando e orientando eles a saírem do pecado, aquilo trazia um medo para eles. Por quê? Porque o pecador estando no pecado, eu consigo esconder o meu pecado. Ele estando no pecado, o pecado dele é maior que o meu. Amém? Mas vamos lá. Aí Jesus, é como se Jesus estivesse
replicando o que aconteceu na parábola. Porque depois o pai vem, enquanto o filho mais novo e os seus amigos estão lá dentro festejando, o pai vem receber o filho. E o filho não quer entrar, porque o filho diz, não, eu tenho mais direito, eu tive com o senhor aqui e tal, e o senhor não me deu nem um novilho para eu comemorar com os meus amigos, e vem esse daí que gastou todo o seu dinheiro com as prostitutas, gastou toda a sua herança, o senhor vai e faz uma festa para ele. E aí o pai fala o que Jesus está falando para os fariseus. Quando ele diz o seguinte, quando a gente pega aqui, ó, e ele disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são suas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Olha que coisa interessante. O que nós entendemos aqui? A primeira, a ovelha perdida, sabia que estava perdida, estava fora de casa, mas sabia que estava perdida. E aí foi encontrada. A dracma, ela não tinha sentimento, não sabia, ou seja, estava dentro da casa, com o sentimento de que não estava perdida. Porque não tem sentimento, na verdade, a moeda. O que Jesus está dizendo? Que muitos estão dentro e não têm o sentimento de estar perdido, ou seja, estão perdidos e estão dentro. Aí quando Jesus conta a parábola do filho pródigo é diferente. O novo estava fora, sabia que estava perdido, e o velho dentro, perdido, achando que não estava perdido. Então é isso que a gente aprende aqui nessa parábola, no contexto dessa parábola. Muitas vezes estamos como os fariseus, achando que estamos salvos, achando que estamos bem, porque olhamos o pecado do outro é maior que o nosso, o pecado do outro é mais evidente que o nosso, então o nosso está escondido, mas muitas vezes não. Deus, ele quer transformar, Deus, ele quer mudar, Deus quer renovar, Deus quer fazer novo. Enquanto não fizer o novo, ainda estamos errados e ainda estamos no pecado. Então nós temos que entender o seguinte, não é a forma de eu entender o que é pecado ou o que não é pecado. Não é porque eu não mato, não é porque eu não roubo, não é porque eu não minto, não é porque eu sou santo e eu sou diferente daquele que está no pecado. Não, eu tenho que entender se a vontade de Deus está sendo cumprida em minha vida, se eu estou obedecendo a voz de Deus, se eu estou obedecendo a palavra do Senhor e essa palavra está transformando a minha vida. Caso contrário, eu estou perdido dentro de casa. Eu estou perdido dentro de casa e olhando aquele que está fora. Porém, aquele que está fora, olha que coisa interessante também para a gente resumir essa mensagem, essa videomensagem. Aquele que estava fora sabia que estava perdido. Quando a palavra do Senhor diz através do evangelista João em Apocalipse, dizendo o seguinte, que é melhor que você não é nem frio e nem quente, né? Você é morno, melhor que fora frio. Em outras palavras, está dizendo que aquele que sabe que está perdido uma hora pode querer se encontrar, pode se arrepender e pedir perdão e vir para a casa do Senhor. Porém, aquele que está dentro está achando que está salvo. Aquele que está morno acha que está salvo e muitas vezes está perdido. Amém? Então fica com essa palavra no teu coração. Busca o Senhor, deixa a palavra de Deus falar no teu coração. Deixa Deus transformar você, deixa Deus moldar você. Não é porque você tem uma concepção do que é santidade, do que é pecado, que Deus está avaliando aquilo como certo ou errado. Nós temos que olhar pela palavra. O salmista, ele diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, ó Senhor. Amém? Fica com Deus, até a próxima mensagem em nome de Jesus. Amém?